Bom dia, crianças! Bom dia a todos os irmãos que estão aí, que já chegaram para a nossa EBD, né? Isso mesmo, da Igreja Ebenezer. E o especial de Natal, vamos ter algumas lições especiais acerca do Natal, agora em dezembro, então não faltem, tá bom? Estejam com a gente todos os domingos, vão ser 4 domingos com essas lições especiais, então nós aguardamos vocês, ok? Vamos cantar um bom dia com as crianças, enquanto as crianças estão entrando aí, né, na transmissão. Vamos começar cantando. Tudo bem, Zé? Agora você pode me ajudar bem forte, vamos lá? 2, 3 e... Bom dia na presença do Senhor. Bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, irmão, E te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Bom dia na presença do Senhor. Bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, irmão, e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. E te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, Jade Júnior, tudo bom? Sim. Que bom. Então, eu vou pedir hoje, antes da gente iniciar, vou pedir para a nossa irmã... orar. Já sabe de tudo ele, né? Vou pedir para a Elioena fazer uma oração para iniciarmos a nossa EBD hoje, ok? Vamos fechar nossos olhos, crianças, e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma EBD que estamos tendo hoje, por esse dia muito bonito. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a todos aqui, essa programação, que as crianças também possam estar em casa bem, com suas famílias, e possam ouvir a história, entender, guardar nos seus corações. Que o Senhor esteja abençoando a professora que vai estar trazendo a história. E que tudo isso seja feito para honrar e glorificar o seu nome. É isso que eu peço e lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, Jade Júnior. Você estava dormindo na hora da oração? Não. Ah, sim. Vocês não ouviram amém, não? Ouvi. Então, estamos muito felizes de estar aqui, né? Nesse dia especial, que é o primeiro domingo de dezembro. E o Júnior está muito feliz, né? É claro, vou ganhar presente. Vai ganhar presente, Júnior? Sim. Presente por Quer comprar quê? um presente? Ah, tá. Presente de Natal, né? E a Jade, tá animada, Jade? Eu tô comendo os biscoitos de Natal. Biscoito de Natal. A Jade gosta de biscoito. E você, Zeu? O que você gosta de Natal? Eu gosto de ganhar algum presente pequeno. Alguns presentes pequenos? Não é tão pequeno, eu sou desse tamanho. Bem, Natal nos lembra, né? Os presentes, né? As crianças gostam muito de ganhar presente. Presente é muito bom. Eu também gosto de presente. E falando em presente, olha o que eu trouxe aqui. Não, é pra mim, é pra mim.
Esse presente é para todos nós. Sabe por quê? Aqui dentro tem algumas coisas que falam pra gente sobre os melhores presentes de Natal. Os melhores presentes que existem no Natal, certo? E aqui tem algumas coisas que nós vamos tirar da nossa caixinha todo domingo, tá? Essa é a nossa caixinha surpresa do Natal. E todo domingo nós vamos estar tirando algumas coisas especiais, certo? Então, agora nós vamos no momento tirar uma palavra. Eu vou pedir para o Zé tirar essa palavra e ele vai ler essa palavra para nós. Tira a palavra daí. Mostra para as crianças, Zé. O que diz, Zé? Natal. Natal. Mostra aí para as crianças. Peraí, eu vou mostrar. Tá aqui, criança. Tá aparecendo? Mais pra cá. Natal. Ok, essa é a palavrinha de hoje, tá bom? E todo domingo de manhã na EBD nós vamos ter uma palavra especial. E as crianças têm a lição todinha para vocês dizer o que isso tem a ver com Natal. Mas tia, o que Natal tem a ver com Natal? O que Natal tem a ver com Natal? O Natal que nós comemoramos. O que a palavra Natal tem a ver com o Natal que nós comemoramos? O que significa? E agora o Zé vai tirar um objeto. Um objeto aqui na nossa caixinha. Todo domingo nós vamos ter uma palavra e um objeto. Tira aí. Mostra aí bem pertinho para as crianças verem. Calma aí, tá muito perto. Aqui, ó. Isso. Dá pra ver, né? Vem mais pra cá. Pra focar bem aqui. Isso, tá vendo? Tá. Ok, esse é o objeto de hoje, crianças. O que é? É um anjo Olha bem aqui, pequeno. Júlia. Um anjo bem pequeno. Um anjinho, né? E esse objeto também, crianças, vocês têm até o final da lição para dizer o que tem a ver com o Natal, certo? Então, vocês têm esses dois objetos, a palavra e um objeto. Então, as crianças que forem entender na hora da lição, vão colocando aí a resposta nos comentários. No final da lição, a Eliona vai ver o que as crianças comentaram a respeito disso, tá bom? E nós vamos começar a nossa lição com um outro objeto que tem na nossa caixa surpresa. E esse é o objeto da lição de hoje, o objeto que vai me ajudar a contar a lição, tá bom? Vamos ver, esse eu vou tirar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí quando você tirar? Olha aqui. Olha o que eu tirei da nossa caixinha surpresa. Dá pra ver? Calma aí, que tá coisando aqui. Que legal! Dá pra ver aí agora? Não dá não. Foca aí. Isso. É uma Bíblia. Que Bíblia legal! Então, por que a tia trouxe uma Bíbliazinha hoje como nosso objeto da lição? Porque muito tempo atrás, Deus falou a seu servo para escrever algo especial. A Bíblia. Sabia que a Bíblia, ela foi Deus que mandou escrever, ela é inspirada. Isso quer dizer que Deus deu as palavras para os seus servos para escreverem. Tudo que está aqui na Bíblia é o que Deus quer segurar, Zeu. É o que Deus quer que nós saibamos. Tudo que Deus quer que nós saibamos está na Bíblia, que nós chamamos a palavra de Deus. Isso, a palavra de Deus. Nós chamamos a palavra de Deus porque que foi Deus que deu para nós. E bem no início da Bíblia tem o livro Gênesis, que nós até estudamos uma lição que está lá em Gênesis. Você lembra qual a lição? Lá no início de todas as coisas está o relato da Adão e Eva. de Adão e Eva, né, da criação do homem.
que Deus criou todas as coisas e no sexto dia, Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem. Aqui a Bíblia. E lá diz: façamos o homem à nossa imagem. Esse façamos está falando de Deus. Mas por que tem esse verbo plural? Façamos quando tem muita gente, né? Várias pessoas. Façamos, nós, né? Se referindo a nós. Façamos, porque esse Deus é um Deus só. Porque Deus é um Deus só. Mas Ele tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse façamos está se referindo à Santa Trindade. E eles estavam juntos lá na criação, quando foi feito o universo, quando foi criado o mundo. E dentro da Bíblia também, da Palavra de Deus, está muitas profecias. O que é uma profecia, vocês sabem? Não. Alguém sabe o que é uma profecia? Eu não. Não? Na Bíblia? Então, a profecia, ela é algo que nos fala, eu vou ler aqui o que eu escrevi, uma mensagem de Deus para nós do que irá acontecer no futuro. O seu plano especial para a humanidade. Então, isso é uma profecia. E lá em Gênesis, lá quando nós aprendemos sobre Adão e Eva, lembra sobre o pecado de Adão e Eva? Sim. Lá está a primeira profecia. Vocês lembram que quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu Aí foi que ia mandar uma pessoa especial, Zeu. Uma pessoa especial que ia acabar, resolver o problema do pecado. Jonas. Quem é essa pessoa? Jonas. Jonas? Você está sendo engraçado, né? Não, quem era? Jesus, né? Deus iria enviar seu filho. Essa é a primeira profecia. A primeira profecia na palavra de Deus já era sobre a vinda do Filho de Deus, Jesus. Essa era a primeira profecia. E na Bíblia tem muitas profecias, muitas. Mas sobre o Natal, aquela palavrinha que o Zeu estava segurando, tem muitas, são muito variadas. Nós vamos ler mais duas só, tá? Para vocês. Uma outra se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. As crianças que tiverem suas Bíblias podem abrir. Eu vou abrir aqui também, mas eu não vou ler. E quem vai ler para nós, esse versículo que fica em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, a Leoena vai ler para nós, tá? Ela vai ler na versão NVI, tá? Para as crianças entenderem melhor. Malaquias 3 e 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa profecia em Malaquias, ela fala sobre um mensageiro que Deus iria enviar. Olha a Jade abrindo a Bíblia dela, gente. Parabéns, Jade. A Jade está acompanhando aqui, né? Então, fala sobre um mensageiro que viria. E sabia, crianças, que lá no livro de Lucas, lá no Novo Testamento, está o cumprimento dessa profecia. Cumprimento quer dizer que mostra que aconteceu. Lá no livro de Lucas relata que aconteceu realmente. Veio esse mensageiro. E eu vou lhe contar como é que foi que aconteceu, tá? Então, um homem chamado Zacarias, ele estava no templo adorando a Deus. Naquele momento
que Zacarias, que ele era um levita, aqueles que serviam no templo, ele estava adorando a Deus, apareceu um anjo do Senhor. Um anjo apareceu a Zacarias e falou que que ele tinha achado graça diante de Deus e Deus ia conceder um filho a ele e a sua esposa Isabel. Mas sabe, crianças, que a Bíblia diz que Zacarias ele ficou assim meio duvidoso. Velho. Ele era velho, tá certo, Zeu, ele era velho, e é por isso, Zeu, que ele ficou meio em dúvida assim. Aí ele falou, mas como vai ser isso? Porque eu já sou de idade e minha esposa também. O que ele quis dizer assim eu acho isso meio impossível, porque nós não podemos mais ter filhos. Zacarias duvidou um pouquinho. E o anjo disse, olha, mas se cumprirá essa minha palavra. Você terá um filho e ele será o mensageiro de Deus. Ele vai proclamar a vinda do Messias. Ele será o mensageiro de Deus. E vocês vão dar o nome dele de João. Mas, Zacarias, porque você duvidou, você irá ficar sem falar até o dia que isso acontecer. Olha, Zacarias duvidou, ele não acreditou na palavra de Deus e ele foi castigado. Apesar dele ser abençoado também, porque ele tinha a promessa de um filho. Já imaginou? A esposa de Zacarias, Isabel, ela era estéril. Estéril é quando a mulher não pode ter filho. Mesmo quando ela era nova, ela não podia porque ela era estéril. É algo que dá na mulher que ela não consegue engravidar, não consegue ter filhos. Então, que milagre, né? Que Deus em Zacarias viu que realmente nada era impossível para Deus. E aconteceu como o anjo falou. Isabel realmente, mesmo sendo idosa, ela ficou grávida, ela concebeu, ela ficou grávida e ficou esperando o filho que o anjo prometeu. E também tem uma outra profecia que eu quero compartilhar com vocês. A outra profecia está lá no livro de Isaías. Lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. As crianças podem também abrir suas Bíblias, tá bom? A Jade que trouxe a Bíblia dela hoje também vai abrir. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu tentando achar aí, não dá pra ler não, Zé. Eu preciso de uma lupa, é muito pequenininho. Eu tô só Você pode ler aqui comigo, tá? Só tô aprendendo. Tá aprendendo, é? Então, Isaías 7, 14, a Heloena vai ler novamente pra gente, tá bom? Vamos lá. Eu só tô pedindo. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Olha essa profecia. Que interessante. Fala que uma virgem, ela ia ficar grávida e dará um filho chamado Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, essa é a profecia da vinda do Filho de Deus, aquela prometida lá em Gênesis. Então, essa profecia, não só lá de Gênesis, que ia vir uma pessoa especial para acabar com o problema do pecado, né, o descendente de Abraão, e essa promessa agora em Isaías, que a virgem ia conceber, essa profecia também se cumpriu lá no livro de Lucas. Eu acho que um só. Lá no livro de Lucas conta como foi que aconteceu. E em nome dessa virgem, você sabe o que é uma virgem? As crianças talvez já ouviram falar em virgem, a palavra virgem, mas vocês sabem o que é? Não. Sabe, Jade? Então, uma virgem é uma moça que ela nunca teve nenhuma relação com um homem. E sabe, crianças, para uma mulher ter um filho, esse filho, ela tem que ter um homem, um pai do filho.
para conceber, para ela ficar grávida, eles têm que ter um relacionamento íntimo, mas a profecia diz que não, que essa mulher, ela ia conceber do Espírito Santo e ela ia ficar grávida com o Filho de Deus. E realmente lá em Lucas, conta como foi que aconteceu. Lá em Lucas diz assim, que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada. E a virgem chamava-se Maria. Novamente, nós vimos aqui que Deus usou um anjo para trazer essa mensagem para Maria, a virgem da profecia. E o anjo falou assim: salve a agraciada. Agraciada quer dizer abençoada por Deus. O Senhor é contigo. Ele disse para ela assim, acho que Maria ficou meio assustada, né, Jade? Se um anjo aparecesse agora aqui, o que você ia achar? Bem brilhante, assim. Eu achava que ele era um fantasma. Talvez ia achar que era um fantasma e ficar um pouco assim, o que é isso? Batata com asa, não sabia não. Então, mas o anjo falou para Maria, Maria, não temas. Ele disse para Maria não ficar com medo, porque aquilo era uma graça de Deus. Deus iria abençoar. Ele disse, olha, você vai ficar grávida e você terá um filho. E esse filho será chamado Emanuel. Ó, igual na profecia, né? Lá em Isaías, em Lucas diz a mesma coisa. Que ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E Maria acreditou, né? Ela não foi como Zacarias, ela acreditou. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é o nome do... Na verdade aqui diz, a quem chamarás o nome de Jesus, não Emanuel, mas é outro nome de Jesus, Emanuel, tá? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O Filho de Deus? É, e José era descendente de Davi. Então, Maria, ela não duvidou, ela acreditou. Mas ela ficou perguntando para o anjo que ele explicasse como ia isso acontecer. Porque ela era virgem. Então, ela queria saber como, apesar dela acreditar, ela queria saber como isso ia acontecer, já que ela era virgem. E ele disse que o poder do Espírito Santo iria envolver Maria, ela ia engravidar, né, Jade? E ter um filho. Jade está cansada hoje, né, Jade? Acorda aí. Ela ia engravidar, ela ter um filho. Que notícia maravilhosa. E Maria ficou muito feliz com essa notícia. A Bíblia diz que ela ficou tão feliz que ela cantou ao Senhor, ela louvou ao Senhor. Ela louvou ao Senhor em cântico. Ela cantou algo talvez fosse parecido com aquele que a gente canta na igreja, né? Vocês lembram daquele que a gente canta, o Cântico de Maria? Aquele que é assim, ó. Minha mãe engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Então, uma música linda. Maria louvou ao Senhor com muita alegria. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme o teu querer, conforme o Senhor quer que seja feita na minha vida. E Maria, ela se humilhou como serva, ela se mostrou
uma serva ao Senhor, pronta para servir a Deus dessa forma, né? Trazendo à luz o Filho de Deus, Jesus, né? Então, que notícia maravilhosa. E depois dessa notícia, a Bíblia diz que Maria ainda foi visitar Isabel. Ela ainda foi visitar sua prima. Ela já estava esperando Jesus, né? Já estava grávida, ela já tinha concebido, né? Pelo Espírito Santo, quando a palavra de Deus diz. E ela foi visitar sua prima Isabel. E sabe o que é muito interessante? Olha, crianças, como os bebês são muito inteligentes, viu? Olha só. Olha a graça que Deus deu. Quando Maria chegou, Isabel disse: olha, o meu filho aqui pulou de alegria quando você falou, quando ouviu a sua voz. Ele sabia, já era João Batista sabendo que a mãe, né, a mãe terrena, Maria, que estava com Jesus no ventre, estava chegando. Então as primas ficaram lá juntas por 3 meses. Maria deve ter esperado, né, até Isabel ganhar seu filho, ficar lá ajudando ela, né, cuidando dela. E depois Maria retornou para sua casa. E realmente nasceu, né, o mensageiro do Senhor. Como era o seu nome que o anjo disse? Não. Como era o nome? Gabriel. João. O anjo disse que era João. E quando ele nasceu, Maria disse, olha, eles disseram, ó, vamos colocar o nome do pai dele, Zacarias, fica bonito, né? Zacarias Júnior. E Maria disse, não, o seu nome será João, da forma que o anjo disse. E disse, ó, Zacarias, você vai aceitar um negócio desse? E Zacarias pediu uma tábua e escreveu lá, João. E se cumprisse. E dali por diante ele começou a falar. Lembra que o anjo disse que ele ia voltar a falar quando se cumprisse a profecia? Parece então, aquele coisa de Indim. É. Ele voltou a falar a Zacarias e ele louvou. Pôde louvar a Deus, agradecer a Deus por essa bênção tão grande desse filho especial que seria o mensageiro de Deus. Então, crianças, essa é a primeira parte da nossa história de Natal. E para concluir a lição de hoje, nós vamos ensinar uma música, tá? A Jade, o Júnior, eu vou me ajudar. Senta aí direito, Zé. Vão me ajudar a ensinar essa música, ok? Nós também estamos aprendendo ela, mas eu acho que as crianças da igreja conhecem um pouquinho. Cantaram com a tia Ana, acho que foi ano passado, né, pastor? Cantaram com a tia Ana ano passado, então vocês conhecem um pouco, tá? Não, aqui, Zé, você quer o papel? Na Bíblia. Vamos cantar. Aprende aí com a gente, tá? Vamos lá. Cantando juntos para louvar a Deus. A Jade vai começar, tá? Participação especial da Jade. Decidiram conhecer o Salvador da humanidade.
Então neste dia conhecer o Salvador da humanidade, Jesus, 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 Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, 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 Aleluia. aleluia, 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 Amém. Então, falhou o áudio aí no final, mas espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho, tá? No domingo que vem nós vamos cantar novamente esse cântico e agora nós vamos ver o que as crianças compartilharam sobre a nossa palavra e o nosso objeto, tá? O nosso anjinho aqui. Alguma criança falou alguma coisa? A Eliana vai me mostrar aí se alguém falou alguma coisa, tá? Eu vi a resposta aqui da Júlia. Ok. A Júlia Cadê a resposta da disse- Júlia? A Júlia disse que ela lembra da visita que os anjos fizeram aos pastores Ah, sim. para avisar o nascimento de Isso. Jesus. Tem a ver, sim, Júlia. Não com a lição de hoje, mas tem a ver com o Natal, tá certo? E até agora foi só a resposta que chegou. Ok, então eu vou perguntar pra Jade e o Júnior, tá? E eu? O que vocês acham que essa palavra tem a ver? Natal. Natal. Vocês sabem o que significa a palavra Natal? Hein? Natal, a palavra Natal significa nascimento. Nascimento. Eu acho que numerosos anjos tocando, anjos e louvando. Ah, muito bonito, Júnior, mas não. A palavra Natal significa nascimento. A Júlia devia lembrar que nós fizemos essa lição na nossa sala, né, Júlia? E nós chamamos essa época de Natal por quê? Porque é a época que nós comemoramos o... De Jesus. Isso, nós comemoramos o nascimento de Jesus. E o anjo? O que é que o anjo tem a ver com a lição de hoje? Cantando para Deus. Na profecia, Cantando para Deus. para três filhos, anjos. Anjos cantando para Deus. Não, e o anjo? Hoje não. Hoje os anjos não cantaram não, Zeu. Os anjos. Então, tem a ver com profecia, os anjos. O que eles fizeram na lição de hoje? Deram a novidade pelo mundo de Jesus para ser. Ok, eles foi que trouxeram a mensagem, né? O anjo apareceu a Zacarias e trouxe a mensagem sobre a vinda de João Batista, que seria o mensageiro para anunciar a vinda de Jesus. E o anjo apareceu a Maria para anunciar que ela teria o filho, ia ter um nenenzinho chamado Jesus, que ia ser o Filho de Deus. Então os anjos foram muito importantes na história de Natal. E voltando à palavra Natal, por que
nós comemoramos o Natal nessa época do ano? Por quê? Eu vou dar aqui, eu escrevi 3 motivos, tá bom? Preste atenção, tá? Que domingo que vem eu vou perguntar. 3 motivos porque nós comemoramos o Natal nessa época de ano. Então, o primeiro motivo, presta atenção, estão espertos vocês, crianças aí em casa, porque nós não sabemos a data exata que Cristo nasceu. Nós não sabemos. Alguns estudiosos dizem que pode ter sido em março, em abril ou setembro, mas realmente, provavelmente não foi em dezembro. Mas nós comemoramos porque, como nós não sabemos, essa é a data que nós estamos acostumados a comemorar e nós não sabemos a data. Então podemos comemorar em qualquer data e devemos estar lembrando o ano todo, né, do Natal de Cristo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, já comemoram o Natal há 1.600 anos. Vocês sabiam disso? O quê? Não. Isso, há 1.600 anos os crentes comemoram o Natal nessa época de dezembro. E especificamente comemoramos também no dia 25, há 1.600 anos, né? No caso da nossa família, a gente passa o mês todo comemorando, tá? Então, desde o ano 350, o Papa Júlio I, isso foi antes da reforma dos protestantes, tá? Então, todos os cristãos faziam parte dessa igreja. Então, ele estabeleceu essa data para os cristãos fugirem das comemorações idólatras, das comemorações dos pagãos. E a partir desse dia, se distinguiu quem era crente e quem era pagão. Porque o pagão tinha outra comemoração, que era do Deus Sol, nessa época. E os cristãos não, nessa época. Ficou bem nítido quem era cristão, porque os cristãos só comemoravam o Natal, o nascimento de Cristo, que foi instituído no ano 350 depois de Cristo, a comemoração do Natal. E desde lá, né, há mais de 1.600 anos, os cristãos comemoram nessa data. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, crianças, é porque é uma oportunidade maravilhosa para a gente falar sobre a vinda de Cristo ao mundo, sobre o amor de Deus, que foi tão grande que nos mandou o melhor presente, né, de Natal, que foi a vinda de Jesus. E é nessa data que nós podemos ter uma oportunidade especial de falar de Jesus, de falar do nascimento de Cristo, de falar desse presente maravilhoso, desse amor que foi para todas as nações, que foi para todos os povos, esse presente de Deus que Ele entregou seu Filho por nós. Então nós temos e nós podemos crer nessa palavra de Deus sobre o nascimento do seu filho, não ser igual a Zacarias, né? No momento que ele não creu, né? Depois ele creu, mas no momento ele não creu. Ser como Maria, acreditar essas coisas e guardar no nosso coração tudo aquilo de bom que Deus passou para nós, mas também compartilhar com todos os outros. E domingo que vem nós vamos ver sobre algumas pessoas que ficaram tão animadas com essa notícia que saíram contando para todo mundo sobre o nascimento de Cristo. Então não perca no domingo que vem, ok? Não perca domingo que vem a nossa história do Natal. E agora vamos... Mãe, rapidinho, a Júlia ela deu uma resposta aqui para a senhora. O Natal significa o dia do nascimento de Jesus. Isso mesmo, Júlia! Parabéns! Deu centro direito. Vamos ver nossas crianças agora, né? Então a Júlia tá aí, vamos logo dar um beijo pra Júlia. Obrigada por estar participando, Julinha, conosco. Sim, abraço, Julinha. Eu quero ver a participação das outras crianças domingo que vem, tá? Que vocês participam mais. Tem a Bela. Oi, Júlia. São 1.670 anos comemorando o Natal. Ah, obrigada. 1.670 anos, bem específico, Júnior. Obrigada. Anabela. Oi, Anabela. Bom dia, Josias. Josias também lá na barriga, se estiver ouvindo Bom a gente. dia. Viu as crianças na barriga, elas escutam. Então, bom dia, Josias. Bom dia, Josias. O cabelo de Natal.
Batista escutou Maria falando, não foi? Também temos a galerinha do Triunfo. Oi, Jamile! Oi, pessoal que está sempre Oi, conosco. Gabriel! Oi, Gabriel! Oi, Jamile! Oi, A Poliana! Fran, a Vanessa! O Isso! Ed, Temos também os primos Thiago, conosco. Pedro. É, o Thiago Pedro, se estiverem aí. Oi, Os gente! Também temos os primos da Samli, o Paulo, que já são criançonas. A Suiane, a Vai, vai. Saíne. Suiane, Saíne, Bom dia. oi, bom dia. A Tia Emily. Tia Emily, né? E o tio Sinclair. Bom Isso, dia. bom dia. E a irmã Angélica Lindoso, ela tem Oi, criança, Angélica, né? é o Pedro e a Ágata. Isso, bom dia! Bom dia, galerinha. Bom dia pra vocês. E esses são os que eu tô vendo agora, eu posso estar... Ok, bom dia a todas as crianças que a gente talvez não conseguiu ver aí na transmissão, mas que estão nos assistindo, adultos também, jovens, muito obrigada. E eu quero só lembrar vocês que hoje à tarde vai ter trabalho manual, tá? Hoje à tarde eu estarei somente dando a lista, explicando alguns materiais que você precisa conseguir se você quiser fazer o nosso trabalho manual de dezembro, que vai ser algo que nós vamos fazer todo domingo, progressivo, tá? E hoje eu vou explicar sobre os materiais que você vai precisar, tá? Então não faltem hoje à tarde. Todo mundo que estiver participando de todas as EBD e de todos os trabalhos manuais em dezembro, vai ter um sorteio especial para você, tá bom? Então abraço, gente. E a Jade vai trabalho manual. A Jade vai nos ajudar, né, Jade? Ei! Ei. Também? Ajudar Não com sabe. quê? Trabalho Sempre manual. falta. Tchau, gente. Tchau. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular Ebenezer. Em dezembro que nós no Ocidente comemoramos o nascimento de Cristo, né? No dia 27, na Escola Bíblica Dominical, eu vou dedicar um tempo para revisar os irmãos da igreja, para outros que nunca ouviram. E o meu objetivo não é ofender ou atacar pessoas que não concordam com a celebração do Natal, o que eu lamento, tá certo? Muito. Mas eu quero mostrar, revisar 5 pontos lógicos por que nós celebramos o Natal. O meu objetivo é ajudar pessoas que querem celebrar o Natal, celebram o Natal, mas às vezes diante da acusação ou da confrontação, muitas vezes, errônea, de que o Natal é uma festa pagã, é uma festa que os crentes não deveriam fazer, porque é uma festa que vem do paganismo. Eu gostaria de dizer para você que quer se sentir mais tranquilo, não é? E continuar celebrando o Natal, que você assistisse no dia 27 de manhã, eu estarei falando 5 questões lógicas. Por que nós celebramos o Natal? Por que justamente nós fazemos isso? Eu marquei no chão. Aí nós precisamos, eu vejo o seguinte, mais do que nunca agora, nós precisamos ter uma posição mais clara sobre isso. Quando eu abri meus olhos como crente em Cristo Jesus, batista regular, na Igreja Batista Regular da Fé em Manaus, nós já celebrávamos o Natal. Essa é uma tradição batista regular. Está vindo de fora para dentro essa ideia de não comemorar o Natal nos batistas regulares. Não é uma ideia nata dos batistas regulares. Os batistas regulares, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, sempre celebraram o Natal. E aí veio de fora essa ideia que não é bíblico, não faz sentido, ou melhor, não é correto celebrar o Natal. E como um pastor escreveu recentemente, seria quase de se esperar que os não crentes fizessem pouco dos crentes celebrando o Natal. Mas o pior é que isso parte da própria igreja evangélica, esses ataques. Então, eu lamento muito, tá certo? A única coisa que eu sei da minha casa, da casa da minha esposa, da minha casa, eu digo de infância, da casa de infância da minha esposa e da nossa família hoje,
é que é um dos períodos extremamente felizes e confirma o que o anjo disse: eis que vos trago nova que será de grande alegria para todo o povo. As igrejas que celebram o Natal têm uma grande alegria nesse tempo, porque há muita coisa envolvida na celebração do Natal. Então, vamos reposicionar a câmera e eu vou convidar vocês a cantar o hino 26, uma vez que nós estamos no tempo da celebração do Natal. Hoje à noite a gente vai ter ceia do Senhor, então a gente vai mais convergir para as músicas da ceia do Senhor, relembrando o sacrifício de Cristo, o memorial do Senhor Jesus. Tá bom? Então, nós vamos cantar o hino de número 26. Hino de número 26. Eu vou dar uma ajuda aqui, eu vou pegar o... Número 26. Vamos lá? Cantai que o Salvador chegou, a glória dele, vem as nações a ele são, contente vos render, contente vos render, ó sim, contente vos render. Ao mundo gozo proclamai, do reino de Jesus, ó terra e mar e céu cantai, a resplendente luz, a resplendente luz, a grande resplendente luz. Pecados horizontes já vencidos eles são. A paz Jesus concederá em régia profusão, em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Verdade, amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom, excelso rei, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Vamos cantar novamente o 301, que é o hino-chave dessas nossas mensagens. E o inverno chegou mesmo, né? 301. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria peregrinos traz. Creia, observa, tudo quanto ordena, o fiel obedece.
que Cristo manda, resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Vem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias para 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4. A partir do verso 11. 1 Timóteo 4, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia ou imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar. Senhor amado Deus, pedimos que nessa manhã continuemos aprendendo a tornar o conhecimento sistemático da Tua Palavra em prática. É o que oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou pedir para a Elisura, que eu acho que está mais fácil para ela, para posicionar a câmera. E eu gostaria de dizer que nessas manhãs nós continuamos falando sobre tornar a doutrina em prática. Isso é, tem muita gente que tem aversão à teologia, à doutrina, a ideia de que isso não tem proveito para a igreja, principalmente para a igreja dos nossos dias. A doutrina é algo que você, alguns pensam, não, ela é só, a única coisa que causa a doutrina é divisão, engessa, a pessoa fica sem uma vida mais, digamos assim, mais dinâmica. Eu sei que muitas vezes até a forma que nós pastores apresentamos doutrina, teologia, torna isso um pouco tarefa de intelectuais, tarefa de pessoas que ficam sentados no escritório, estudando, lendo livros de teologia. Mas é um ledo engano. Teologia, ela só tem valor se tem prática. E o maior exemplo que você tem sobre isso é Paulo. Paulo era um dos maiores teólogos da Bíblia e foi um dos maiores evangelizadores e um dos maiores homens práticos da Bíblia. Então, se você acha que a teologia não tem importância, então você não tem a mínima ideia do que é teologia na vida da pessoa e a diferença que faz. Como eu falei lá atrás, a maioria das pessoas que não tem uma vida doutrinária firme, elas não têm uma vida diária firme. Elas são pessoas, como diz Paulo, lá no capítulo 4 de Efésios, levadas por todo o vento de doutrina. Um dia estão numa igreja, outro dia estão noutra, outro dia estão noutra. Por quê? Porque não tem posição doutrinária, não tem uma firmeza doutrinária e na sua vida não tem. Por quê? Porque elas não têm no que creem de fato. Elas podem até dizer que creem, mas elas não vivem o que creem. Então nós já passamos por exatamente 5 teologias de maneira bem rápida. Eu poderia ter me aprofundado em cada teologia na prática. Nós passamos por bibliologia, teontologia, nós passamos por angelologia, nós passamos pela antropologia e nós passamos também, deixa eu ver se eu me lembro da última que nós... Não, soteriologia não está para frente, a doutrina da salvação, né? Sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de falar de 2 teologias, ou 2
ramificações da teologia sistemática? A amartiologia e a cristologia. Então, como é que eu transformo a amartiologia em prática? Primeiro, a doutrina do pecado, ou amartiologia, ela ensina que o homem já nasce pecador. E que o pecado, ele é algo inerente em cada um de nós, não é algo que eu absorvo da sociedade. A sociedade também coopera para isso, mas eu já nasço, ao meu nascimento, eu já sou concebido pecador. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Isso é da nossa natureza. E exatamente isso faz com que o homem caído não consiga chegar até Cristo, não consiga chegar à salvação, porque ele não tem essa capacidade por ele mesmo. Segundo, a amartiologia diz que isso é um dos problemas sérios, porque o pecado do homem gera a morte eterna, gera justamente a condenação eterna, a separação, a morte física, a morte da separação com Deus, já nascemos separados de Deus, e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. E que o pecado, ele não pode ser contemplado por Deus, e que o pecado, enquanto não for extinguido pela revelação de Cristo, ele vai continuar reinando nesse mundo. O pecado, ele está inerente na sociedade e em cada pessoa. Então, a doutrina do pecado é exatamente algo importante, mas a pergunta é, depois que nós falamos tudo aquilo lá nos incentivos, como é que eu transformo isso no meu dia a dia? Eu quero dar 4 aplicações para vocês hoje, como você transforma a martiologia em prática na sua vida diária. Primeiro, os problemas da sociedade, os problemas do mundo são resultado, muitos deles são resultado do pecado da humanidade. Então, quando eu me defronto com o problema da criminalidade, o problema da corrupção, o problema até da questão de saúde, a questão, por exemplo, até mesmo do próprio Covid e outros problemas da sociedade, muitos deles são resultados do pecado do homem. São resultados da maldade no coração do homem. Nós temos, por exemplo, uma briga comercial no mundo. Nós temos uma briga hoje de todo mundo querendo vender vacina. E a gente pergunta, mas cadê o interesse pela humanidade? A questão é que do coração do homem também salta a avareza. Então o homem não está preocupado com o outro ser humano, ele está preocupado em ganhar dinheiro. Né? E há quem diga que, por exemplo, a ganância é uma das coisas que mais destrói nesse tempo. Eu estava ouvindo algumas pessoas um dia no mercado, ele dizendo, o brasileiro é o que mais ganha na desgraça alheia, não é no sentido dos seus próprios pares. E o motivo que eles falaram isso é porque os remédios que poderiam ajudar nessa pandemia se tornaram mais caros, se tornaram um absurdo, né? E aqueles que por acaso têm tentado através de ivermectina uma prevenção, sabe que você vai encontrar 4 comprimidos por R$30. Isso quer dizer exatamente o quê? Que cada comprimido vai custar R$7,50. Um comprimido custa R$7,50, de um remédio que há um ano atrás, há dias atrás, era muito mais em conta. Você encontrava no máximo por R$10, e hoje você encontra no absurdo, quer dizer, ao invés de baratear porque as pessoas estão precisando, não, elas aumentam. O que é isso? É a ganância, é a avareza no coração do homem, é resultado do pecado. Então, quando eu olho para as desgraças da sociedade, eu olho com uma clareza de ver que isso é resultado do coração pecaminoso do homem, da natureza pecaminosa do homem. Quando eu vejo os problemas na política, quando eu vejo os problemas nos governos, quando eu vejo as denúncias de corrupção, o problema não é, e eu vou daqui a pouco enfatizar um pouco mais, simplesmente daquele sistema, daquele partido, é um problema da corrupção no coração do homem. É por isso que muitas vezes nós estacionamos na vaga que não é nossa. Muitas vezes por isso que a gente fura o sinal vermelho. É um problema do pecado no coração do homem. É por isso que muitas vezes a gente pode não ter coragem de roubar, como essas pessoas roubaram em Criciúma e roubaram lá em Cametá, eu acho que é Cametá, se eu não me engano. Mas muitas vezes as pessoas são capazes, tem aqui R$10 dando sopa, 5, 2 centavos, eu vou levar para mim. Aquele assalto lá em Criciúma foi a coisa mais clara da corrupção do homem. E eu vi um homem, um camarada da internet, sendo bastante linchado por conta da posição dele. Por quê? Porque os ladrões deixaram muito dinheiro no chão.
o que é que faz a sociedade? Vai lá e começa a roubar, o roubo dos ladrões. Porque começaram a juntar o dinheiro que não era deles e que não é do banco, porque banco não tem dinheiro, o banco ganha dinheiro em cima da população. E o povo começa a roubar. Ah, não, está no chão, mas aquele dinheiro, todos eles sabiam que era um dinheiro roubado. Mas eles não tinham problema de pegar, está no chão, é o problema do banco. Então, para você ver a corrupção do homem, não importa, os caras roubaram, sei lá, milhões de dinheiro. Ah, não, mas eles são os ladrões, e esses que estão roubando alguns reais no chão não são ladrões, são necessitados. Não existe isso. Esse é o problema do coração humano. Tanto faz o pouco ou muito, o homem justifica o seu pecado, ele justifica o seu modo de vida, mas na realidade ele não consegue perceber que aquilo só é a manifestação do seu coração pecaminoso. Então, quando eu olho para os problemas do mundo, eu sei que são resultado e eu sei que é verdade. Eu sei que a Bíblia está dizendo o coração do homem é corrupto. Segunda aplicação, quando eu creio em amartiologia, nenhum sistema de governo ou modelo econômico, por melhor que pareça ser, traz prosperidade e honestidade desejada, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado alcançou tudo. Então, sabe por que não vai dar certo nenhum sistema de governo? Sabe por que não tem um sistema de governo que não tenha corrupção mesmo? Que você seja isento 100% de corrupção? Porque todos pecaram. Então eu não me iludo que esse ou aquele governo não vai ter corrupção de jeito nenhum. Eu não me iludo, porque se num governo não tem nenhum tipo de corrupção, então a Bíblia é mentira, porque ela diz todos pecaram. Se na própria igreja, que não deveria ter corrupção, tem corrupção, imagine num lugar onde os interesses são outros. Então, quando eu olho para a martiologia, eu oro pelos meus governantes, eu oro pelo meu presidente, eu oro pelo meu governador, eu oro pela minha prefeita e, no caso agora, meu futuro prefeito, porque eu sei que eles são pecadores. Eles estão sob a maldição, e se eles não tiverem Cristo no coração, eles vão ser corruptos. Porque a própria Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, ora, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Pode reiniciar desesperadamente corrupto. Essa é uma situação que a gente percebe no dia a dia da humanidade. Terceira verdade que eu gostaria que você entendesse e que você percebesse é que todos pecaram e todos estão na mesma situação. Então por que eu me acho melhor do que o outro? Então, quando eu creio em amartiologia, eu sei que eu sou pecador. Eu creio nessa verdade. Eu sou pecador. Eu sei que eu pequei. E eu sei que eu nasci em pecado, como diz ali Davi no Salmo 51. Eu nasci em pecado, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então eu não sou melhor do que ninguém. Eu não vou tratar alguém como se eu fosse o cara, entendeu? Como se eu fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, no sentido de, você é ruim e eu não sou. Porque todos pecaram. A Bíblia diz, assim como a morte, como por um só homem entrou a morte no mundo, e por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens pecaram. Então, no caso, o que nós percebemos é que a pessoa pode falar que ela crê em amartiologia, mas quando ela trata o ser humano dela com uma maneira mais baixa, ela na realidade ela não tem ideia, ela não concebe, ela de fato, ela não torna isso crença prática na vida dela, é só no intelecto dela. Ela pode ter memorizado a teologia, ela pode dizer, é verdade que o pecado é um mal universal, é verdade que o pecado é um mal que atinge todas as pessoas, mas ela acha que é todas as outras pessoas, não a mim. Então é uma teologia muito fraca, é uma teologia que não se torna prática diária, porque quando eu entendo eu sou pecador, mesmo que eu creia que eu sou um pecador salvo, mas eu fui salvo pela graça de Deus. A gente vai chegar a isso lá em soteriologia.
eu olho para o outro ali e eu sei que eu preciso ter misericórdia dele, porque Deus teve misericórdia de mim. Eu vou reenfatizar isso quando tivermos em soteriologia. Então eu não vejo a outra pessoa como uma pessoa inferior a mim, porque eu sei, e simplesmente às vezes até porque, por exemplo, eu olho um drogado e digo, aquele drogado ali, não, aquele é alguém que não serve para nada, é uma pessoa que não está no meu nível. Coitado, porque na realidade, se não fosse a graça de Deus na vida dele, ele podia estar pior, porque todos pecaram. A Bíblia diz que Deus encerrou todos sob o pecado, sob a lei do pecado. Todos, homens, mulheres, escravos, livres, brancos, pretos, todos estão encerrados sob o pecado. Não há ninguém mais merecedor diante de Deus do que o outro por nenhum tipo de qualificação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se desviaram, a todos se tornaram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há justo, nem sequer um. Então quando eu entendo isso, eu olho para o meu semelhante, e ainda que a vida dele seja mais pregressa que a minha, eu vou olhar ele como alguém que precisa da graça de Deus, e não como alguém inferior a mim, porque eu creio que todos pecaram. Quarto, eu gostaria de apresentar para você que todo pecado tem sua consequência, pois o salário do pecado é a morte. Então quando eu creio em soteriologia, eu tenho medo de pecar contra Deus. Quando eu creio na doutrina do pecado, a doutrina diz que o pecado tem sua consequência, que o pecado vai trazer uma consequência séria para a nossa vida. E aí eu gostaria de dividir em duas alas. Eu gostaria de dividir na questão de que se eu creio que o salário do pecado é a morte, e eu sou crente em Cristo Jesus, eu creio nessa doutrina, então eu não vou deixar de evangelizar. Eu vou evangelizar, porque eu creio que as pessoas que não aceitam Cristo estão condenadas à morte. As pessoas que não têm o Salvador estão condenadas à morte. Eu creio nisso. Então, se eu creio nisso, eu vou falar de Cristo Jesus para que as pessoas não recebam esse salário final que é a morte eterna. Então, eu creio na doutrina. Se eu creio, então eu torno ela prática. Se você é uma pessoa que diz que crê na doutrina do pecado, que a morte é a consequência do pecado, e você não fala de Cristo, você não crê. Você apenas memorizou. Você memorizou, seja lá porque você participa da igreja há muitos anos, porque você passou pelo seminário, seja lá qual for o seu motivo onde você aprendeu essa teologia. Mas infelizmente você só memorizou, você não creu. Porque crer significa prática, crer significa agir conforme aquilo que eu creio. Em falar de Cristo Jesus. Eu me lembro que um certo dia nós estávamos indo com a família, íamos sair de férias, nós paramos num local para comprar alguma coisa e por acaso a senhora falou alguma coisa que tinha a ver com os dias bons, os dias ruins, e ali eu vi uma oportunidade para falar de Cristo Jesus para aquela pessoa e comecei a falar com ela sobre um dia maravilhoso que seria a manifestação de Cristo. E eu perguntei para ela, a senhora tem certeza? A senhora é o que? Ela disse, eu sou católica. Se a senhora tem certeza que nesse dia a senhora vai ter Cristo? Eu não sei, meu filho. Aí eu comecei a falar de que é possível ter certeza. Ali rapidinho. Então, o que eu quero dizer é que se você crê que o salário do pecado é a morte, que a pessoa que não tem Cristo vai para a condenação eterna, então você fala de Cristo para ela. Você não vai deixar que a pessoa vá para o inferno simplesmente se você tem essa convicção no seu coração. Segunda, se eu tenho convicção no meu coração que o salário do pecado é a morte, eu vou ter cuidado com a minha vida para com Deus. Porque eu sei que o pecado, todo e qualquer pecado, gera uma consequência. E uma consequência imediata ou uma consequência futura. E se eu não me arrepender, se eu não mudar de vida, se eu não tiver uma atitude de alguém que nasceu de novo, que é cada vez mais procurar ter uma vida santa para com Deus, eu não creio na doutrina do pecado. Eu não creio que o pecado ele é algo que é abominável para Deus. Eu não creio. Eu posso ter memorizado isso, eu posso ter algo que eu tenho na minha cabeça, mas ela não vira, porque o meu dia a dia não se mostra.
É o que a gente questiona com muitos crentes de várias igrejas, que dizem que aceitaram Cristo, dizem que creem que Deus é contra o pecado, mas vivem uma vida totalmente pregressa diante de Deus. Podem ter memorizado a doutrina, podem saber recitar o tratado teológico da doutrina do pecado. Mas ninguém vê isso na vida das pessoas. Então significa apenas intelecto e não coração. Apenas uma mente vazia, uma mente apenas como você só trata a teologia como se fosse português e matemática, que muitas vezes você não vai nem lembrar. Como aquelas aulas de química que você só estudou para passar e aí não lembra mais de nada, entendeu? Então, é uma questão. A mesma coisa você trata a Bíblia. Você não trata a Bíblia para aprender, você trata para memorizar. Então, quando isso não se torna prática na tua vida diária, é a mesma coisa que você tratou aquela aula de química que você só queria se livrar da aula para poder então passar. A mesma coisa, você estava naquela aula, seja na EBD, seja na escola de batismo, seja no seminário, seja onde for que você aprendeu teologia, mas infelizmente aquilo não era prática da sua vida. Foi para a caixa dos conhecimentos aleatórios e não a caixa do conhecimento para a vida. Infelizmente é assim que funciona para muitos. No próximo domingo eu gostaria de com você trabalhar sobre a cristologia. E a cristologia e automaticamente a soteriologia. E aí nós vamos trabalhar isso no próximo domingo, tá bom? A fim de que nós possamos aprender mais sobre tornando a teologia na prática da nossa vida. Se você tem gostado dessas mensagens do domingo de manhã e você tem visto que tem sido algo que você tem começado a ver como tornar a sua vida uma vida mais prática do que você crê, compartilha também com outras pessoas. Compartilha a história do Natal, compartilha o que Deus tem lhe provido na sua vida. Que Deus abençoe você e que você possa fazer como diz Tiago, não ser ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Vamos orar. Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra que ensina essas verdades e ajuda-nos a manter em prática tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, de maneira que as pessoas possam ver Cristo em nós. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, a Elisô vai reposicionar a câmera de novo para nós e nós precisamos agora fazer alguns pedidos de oração. Ela vai reposicionando e eu vou falando. E antes de mais nada, se tiver alguém aniversariando de segunda até hoje, coloca aí nos comentários para nós, tá bom? Pedro. Isso, já temos aqui um na lista, Pedro. Pedro, né, aniversário dessa semana. Então vamos lá. E aí, se você tem outros nomes, eu sei que tem o Calil, tem o Paulo, né? Paulo, Pedro, tudo com P. Mas tem outro que é K. Paulo, Pedro, Calil. E se tiver mais alguém, coloquem na lista para mim, por favor. Tá certo? Lembrando, nós estamos orando por algumas pessoas. Eu queria destacar alguns que estão enfrentando algumas tribulações mais severas. Gostaria de pedir pela irmã Manu e o irmão Adson. A irmã Manu contraiu Covid. Eu não falei com o Adson. Ela está bem, né? Ela está bem, ela disse que os pais dela também, só estão esperando terminar a medicação para sair. Ok, graças a Deus. Então os pais da Manu estão melhor e ela disse que está bem. Vamos orar para que o irmão Adson não pegue a Covid também, porque seria o natural, né? Mas Deus é extremamente poderoso para proteger o seu servo. Mas continue orando também por eles. Eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelo Alan, que fez a cirurgia. E precisamos que ele se recupere. Graças a Deus também está melhor. Também continue orando pela família da Lídia. Continue orando pelas irmãs que estão grávidas. E nós queremos agradecer a Deus o nascimento da Elis, né? A Elis nasceu essa semana. Graças a Deus, né? aniversário da Elis. 0 anos. A Elis zerou, né? Zerou para ela. Então, graças a Deus aí. Pois é, então no caso, graças a Deus aí, o Tiago e a Evelyn agradecem aí as bênçãos de Deus. Nós temos aí ainda a Evelyn, nós temos a irmã Jael, a irmã Tâmara, a irmã Suzana, nós temos a missionária Karen também, nós temos a Neidiane, nós temos a Erlânia do irmão Nir e a Adriana lá da Maranata. Esses são as que eu lembro agora. A Ellen.
A Ellen do Gessé, tá certo. A Ellen lá de Fortaleza, graças a Deus. Falei, foi uma das primeiras que eu falei. Então, graças a Deus, né, por todos. E nós louvamos ao Senhor, porque Deus tem multiplicado o seu povo. Ok? E também não esqueçam os irmãos de idade. A irmã Iraci, a irmã Marilu, a irmã Chaim, o irmão Amauri, a irmã Nancy, o irmão Francisco Barros, a irmã Sebastiana, a irmã Inês. Quem mais? Coloquem na conta Dona Cândida, tá certo? O Mateus, né? O Mateusão. Aquela lista ali da. E aí nós louvamos a Deus também, porque Deus tem sido bondoso conosco todos esses dias. Então, meus queridos irmãos, nós queremos só avisar que hoje à noite nós vamos ter a ceia do Senhor. E lembrando que a ceia do Senhor é o culto todo, porque só temos de 1 hora. A missionária Karen fala aqui, a irmã Angélica nos outros também que a missionária Karen está grávida. A gente falou, Olha. foi, né? Ah, tá. Mas ela está perto de ganhar. Ok, perto de ganhar, ótimo, graças a Deus. Bem perto. Então, e eu gostaria de fazer um apelo. Não se atrase, porque a programação é só 1 hora. Então, se você chegar com 20, 30 minutos de atraso, você já perdeu metade da programação. Né? Então, eu estou falando lá, chegar também, né? Não se atrase para a live, não se atrase para o culto presencial. Chegue no horário, que é para você aproveitar mais, porque já é curto o tempo devido nós estarmos em transmissão e tentando evitar mais contágio. Então chegue no horário, que é para aproveitar o máximo possível a programação, ok? 18h30, tá certo? Porque semana passada foi 7 horas por causa da eleição, mas hoje é 18h30, a ceia do Senhor. Ok, o que é que nós temos aí? Paulo, Pedro e Calil. Só? Você falou da Filadélfia. Erlângela da Filadélfia. A minha fofinha. Isso, a Romênia é seu pedido de oração, né? Eu não tenho ouvido mais. Tá grávida, eu não tenho mais ouvido mais notícias sobre a Romênia. Alguém, por favor, souber algo da Romênia, coloca nos comentários, por favor. A Priscila falou o Edson Luiz. O Edson é o tio deles, né? O Edson, então parabéns também o Edson, ok? A esposa Toninho. Tá. A irmã Angélica está falando também aqui, oremos pela igreja aqui em Quinari, pastor Washington retorna amanhã com a família de Maceió, só na viagem. Ok, então, pedido de oração aí pelo pastor Washington, família estão retornando das suas férias. Que bom, graças a Deus. É muito importante férias para o pastor, você não tem nem ideia, tá certo? Nós estamos tentando já há algum tempo, né? Até porque as nossas últimas foram férias no sentido do período, mas nós tínhamos que ter alguns trabalhos lá também. Então, mas graças a Deus a gente pôde ir lá e visitar a família. Nós agradecemos a Deus que vimos que foi a providência de Deus. Ok? Vamos lá então cantar parabéns para esses nossos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Felicidades, felicidades em Jesus, que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. E a Zoa vai mostrar a plaquinha dela aí. Parabéns, Paulo, Pedro. Sim, happy birthday to É o Edson, O Edson. Ok, meus parabéns. Vamos orar e agradecer a Deus pela programação de hoje. you. E os visitantes
Ah, e os visitantes, os ouvintes, me dê aí, por favor. Esquecendo os participantes. Vamos lá. Vai lá. Nós temos aqui, Pedro Girão, que eu não coloquei. ó, aqui tem o pedido do irmão Edson, que é da irmã Lourdes, olha a notícia Não, aqui. esse aí eu Ah, sim, tá, tudo bem. Vamos lá. Mas de qualquer maneira, Ora pela ora pela irmã Lourdes, Isso, tá ora bom? pela irmã Missionária Lourdes e o pastor Henrique. Nós temos aqui Júlia, Bela e Josias, Bom dia, Gabriel, bom dia, bom dia. Jamile, Poliana, Suiane, Bom dia, bom Saíne, dia, bom Paulo, dia. Samiri e os filhos da irmã Angélica. Samili. E o filho da irmã Angélica. Pedro e Agatha. Aí nós temos Railson Cruz, Bom dia, bom dia. Angelina Luziette, Bom dia. Edson Rodrigues, Raimundinha, Bom dia. Arthur Jael, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Angélica Lindoso, Bom dia. irmã Conceição, e aí nós vamos incluir a irmã Conceição, Bom a irmã dia. Iraci, a irmã Maria Chaim, dia. a irmã Marilu e quem sabe o seu Mauri. Bom dia. Francisco Gomes, a irmã Maria Lúcia, Bom dia. ainda tem ainda a Vanessa, Franciele, tá bom? Vamos lá, irmão Mateus e a irmã Graça, ei Mateusão! Oi, família, bom dia. Nayane Queiroz, Oi, Nayane. Santa Emily, Oi, família. Claudinho e Janice aqui Oi, conosco. família. Aqui é a Lucimar Lucas, né? É a Lucimar Lucas, Oi, né? bom A dia. Lucimar Lucas, a mãe do Michael. Né? Oi. Vamos lá. Ok, vamos lá. É Lana Santos aqui Bom conosco. dia. Lima Nayara. Bom dia. Gracivão Frota lá de Manaus. Oi, bom dia. Lídia Andrade, família. Bom dia. Tião Pinheiro lá Bom dia. da Cidade Nova. Aí Maria José e Adriano. Bom E dia. Manuel Oliveira lá do Pará. E Graças também- a Deus. E também A irmã Helena tá falando aqui, Renildo na escuta. Renildo na escuta. Bom dia. E a Eliette Também não tá hoje não, é né? Pedro de... Tá, ela tá aí, irmã Eliette. Deve ser o Pedro Bom Pedro, dia, né? irmã Eliette. Eu acho que eu não coloquei eu. Mas eu vi o nome dela, ela tá Ok, aqui. então a Bom irmã dia. Eliette, Felipe, Alan, Isso. irmã Cândida e a irmã Beth. E... Pedro Girão. Pedro Girão. O Pedro Girão, Bom olha, dia. Pedro, Débora e todo mundo com Compra Ilimitada. Isso. Tá bom? Deus abençoe vocês. E vamos agora orar, encerrando essa programação. E aí, aqueles que vão para Ebenezer hoje à noite, nós nos vemos hoje à noite na programação. E se você vai nos assistir a partir das 18h30, a Ceia do Senhor, assista, é muito bom. Eu gosto muito do culto de Ceia do Senhor da Ebenezer, gosto mesmo, entendeu? Então, graças a Deus por essa comunhão que nós temos na igreja. Vamos orar e agradecer por tudo que Deus tem nos feito. Amado Deus, somos gratos pelas tuas bênçãos, por essa manhã. Somos gratos pelo teu povo, somos gratos pela tua palavra, somos gratos pela história do Natal, somos gratos pela família, obrigado pela minha família, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu peço que o Senhor sustente o nosso coração, o coração dos nossos filhos, para servir e amar ao Senhor. Pedimos por tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. O Eliseu vai encerrar a transmissão, tá bom? Olha aí o desenho do Zé. Enquanto eu estava aqui, eu vi que estava pintando lá. Vai lá mostrar pra Ó, ele, pintando aqui. encerra. Vai lá, encerra, né? Tá muito perto, Zé. Mais longe, mais longe. Isso.